o antes do Bispo Eric e o depois do Bispo Eric, de conhecer o João Marcelo, dele ter ido no ministério, ter nos ensinado. E hoje, naturalmente, acontece cura todos os cultos, né? Vocês pegaram um comecinho de bastidores aqui, né? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Vozes da Cura. As vozes que efetivamente têm se levantado para levar a cura bíblica, cura em Jesus, para o doente. Hoje é uma honra para mim ter aqui ao meu lado o Eric. É uma pessoa que em pouquíssimas semanas descobriu a oração por cura e hoje é um dos ministros mais efetivos de cura que a gente tem no nosso país. É testemunho todo dia. Mas eu convidei o Eric porque a história dele você não pode imaginar. Você não pode imaginar a volta que ele deu para chegar onde ele está hoje. Então, é uma alegria receber meu amigo Bispo Eric, do Ministério Gaditas. Se apresenta para eles, Eric. Boa tarde a todos. Sou o Bispo Eric, do Ministério Gaditas, e eu tenho uma história transformadora de vidas. Talvez você não acredite em pessoas, talvez você não acredite em alguém da tua família, mas para o nosso Jesus Cristo não tem impossível que Ele não possa transformar. Eu, por muitos anos, né, João, eu fui viciado em cocaína, dos meus 15 até mais ou menos uns 30 anos, eu usei muita cocaína, e com meus 18 para 19 anos, eu me envolvi com uma facção muito conhecida em São Paulo, a que domina o estado de São Paulo. Fui envolvido por essa facção por uns 10 anos. E Deus me guardou no meio de tudo isso. O Senhor tinha um propósito na minha vida, mas o inimigo queria tirar eu desse propósito. Ele queria me tirar desse sonho que Deus tem para cada um de nós. Talvez você ache que você nunca vai ser ninguém na vida, no Evangelho. Talvez você tenha vontade de ser um instrumento de Deus. E você fala assim, não, mas a vida que eu tenho, nunca vou ser alguém para Jesus. Nunca eu posso ajudar ninguém. E eu estava numa vertente... Aonde você conheceu Jesus, Eric? Verdadeiramente dentro do cárcere. Dentro da cadeia? Dentro da cadeia. E você foi preso... Quanto tempo de condenação naquele momento? Na minha vida, eu fui condenado 4 vezes. 2 vezes quando eu estava no mundo, sem conhecer Jesus, sem estar firme com Jesus, e 2 vezes depois de ser pastor. Olha só. Depois de ser pastor, mais 2 vezes eu voltei para o cárcere por um propósito de Deus. Deus tinha um propósito comigo para eu voltar para pregar para eles. Porque Jesus te leva àqueles que foram do teu meio, né, daquele mundo que você vivia. Dentro lá da cadeia, algum missionário, alguma missionária chegou a você. Sim, levaram a palavra com o Evangelho. Levaram a palavra para mim dentro do cárcere. Tinha uns pastores que iam evangelizar. Inclusive tinha um pastor lá que estava preso numa situação do passado dele, assim como eu depois voltei. Você já estava fora, mas ainda pendia alguma coisa, criminais, né? Por causa desse envolvimento com essa facção do estado de São Paulo. E ali, no primeiro momento, que isso foi em 2006, 2007, no fim de 2006 para 2007, esse pastor veio me evangelizar e disse assim, você está com eles, mas você não é um deles. Na hora eu não entendi nada. Ele falou assim, você está com eles, mas você não é deles. Deus tem um propósito maior na tua vida. E mal eu sabia naquela época que eu ia me tornar um instrumento tão forte na mão de Deus. Sim. Né? Quem olhava pra mim e falava, não, isso aí não tem jeito, viciado em cocaína. Eu brinco que agora eu tô meio gordinho, né? Mas na época eu era caveira, não tinha cartilagem no nariz, o rosto fino. Quer dizer, não só ele te tira de lá, como ele te coloca, eu posso dizer que é um lugar nobre. Sim. Da igreja, né? E do cristianismo, você levar a cura, levar a libertação para as pessoas. Sim. É um lugar bastante nobre. Antes de falar da mensagem bíblica de cura entrando na sua vida, eu sei que o teu trabalho de libertação é algo surpreendente, é resultado em cima de resultado mesmo. E a doença, muitas vezes, passa pela libertação. Muitas vezes a causa da doença é mecânica, a pessoa, enfim, entrou um vírus, uma bactéria, sofreu um acidente, mas muitas outras vezes é uma questão espiritual. Com certeza. Agora, uma vez você me contou de situações extremas
de libertação que você viveu dentro da cadeia. Sim, sim. E eu imagino que o lugar lá é mais complicado do que fora. Né? Eu brinco lá, ou Deus te usa para curar, ou o inimigo acaba com você. Lá não tem esse meio termo, não tem meio termo. Ou Deus te usa, ou ali o inimigo te envergonha. E eu falo que a minha escola de libertação foi dentro da cadeia. Uau! Você já atuando? Eu já atuava, assim, com libertação, mas assim, bem tranquilo. Não nada de sobrenatural, assim, né, de muito mais forte. Mas quando Deus me... Já sendo pastor, que Deus me levou para a cadeia, foi ali que eu dei aquele salto na libertação. Porque ali você tem, como a gente estava até conversando, ali você tem muita gente. Né, que está ali sendo... Muita gente sob influência ruim. Muita né? gente por influência ruim. Ali era o local que tinha muita gente com influência ruim. E eu até brincava que a cela que eu morava, assim, ó, enquanto eu estou lá fora, o diabo pode mandar. Mas aonde eu ponho o pé do meu pé, é a minha casa que eu durmo, ali Jesus estava comigo. Ali é a tua igreja. Ali é a minha igreja. Na cela que eu moravam mais ou menos umas 20 pessoas comigo, e eu dizia assim para eles, ó, vamos começar a fazer o culto sexta-feira, que é culto de libertação. A gente fazia o culto. Os 3 primeiras semanas, a maioria caía lá, manifestava e tal, os demônios. Terceiro culto em diante, já não acontecia mais nada. Já estava livre. Já limpava todo mundo bem, ouvindo a palavra, entrando no coração. Quando chegava alguém novo, os meninos já davam risada, eles falavam assim, vai acontecer. Porque eles já sabiam, mesmo eles já sabiam o que ia acontecer no culto, já era normal, porque eles falavam assim, ixi, o pastor vai orar, alguma coisa vai acontecer. E eles te respeitavam e te tratavam como pastor. Sim. Dentro do ambiente da Todos cela. me respeitavam como pastor, porque, como eu falei, como eu era desta facção, eu era de um grau alto dentro dessa facção na época, quando eu retornei para a cadeia como pastor, as pessoas tinham uma outra visão. Mas esse camarada se converteu, Jesus existe, e ainda falava desse jeito. Esse camarada... Mas isso vale até hoje, talvez para você que está assistindo ou para alguém que você conhece. Assim como o Eric, eu também posso dizer essa frase. Se teve jeito para nós, tem jeito para você também. Você está desanimado, você não tem jeito para mim. Jesus tem como mudar a tua história. É só você querer recebê-lo. A gente abriu o coração, certo? A gente deixou ele entrar na nossa vida e fazer morada. Quando Jesus entra e começa a fazer morada, naturalmente, não vou falar para você que é da noite para o dia. Não, o João também não mudou da noite para o dia, eu também não mudei da noite para o dia. Foi um processo, mas esse processo Deus vai nos lapidando e aí Deus vai alinhando o propósito dele para nossas vidas. E quem Jesus mais usou para fazer essa transição na tua história? Porque daqui a pouco você vai contar para a gente. Sim. Sair da cadeia para caminhar com Jesus é uma coisa, mas sair da cadeia para caminhar com Jesus e abrir uma igreja e ajudar tanta gente como você ajuda, sim, não é um passo gigante, são 2 passos gigantes. Sim, sim. E a gente sabe que ninguém faz isso sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Qual é o nome dessa pessoa, desse super-herói, além de Jesus, que caminha com você e torna isso possível para a gente? A base do meu ministério, da minha vida, para me ajudar a caminhar com Jesus, é a Bispa Priscila. Uau. Vamos convidar a Bispa Priscila. Vem para cá, Priscila, senta aqui com a gente. Para estar aqui com a gente. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher, mas nesse caso é na frente, de um lado, do outro, segurando por baixo, segurando em cima para não sair voando. É uma honra receber a Bispa Priscila aqui, nossa amiga querida. E a paz com todos. A super-heroína que conseguiu ajudar o Eric a passar por tudo isso, né? Me alicerçou no Evangelho. Eu vou só girar um pouquinho aqui. Então vocês podem contar juntos essa história. Como é que você sai de uma situação dessa para conhecer Jesus, que já é algo maravilhoso, sim, e mais ainda, abrir uma igreja onde as pessoas são libertas. Eu vou contar um detalhe muito legal. Como que eu conheci a Bispa Priscila? Quando eu saí da cadeia e comecei a andar, caminhar no Evangelho para as igrejas, eu comecei a evangelizar a casa de operação, contando a minha história de como consegui me libertar com Jesus e mudei de vida, que para ele tinha uma oportunidade de mudança de vida. Sim. Eu já comecei meu evangelismo. E aí, uma certa vez, um presbítero da igreja, o filho dele estava internado numa clínica,
e convidou a igreja toda para estar fazendo Clínica de recuperação. dependência química. Dependência química. Clínica de dependência química. Evangélica. Aí a gente foi para essa clínica e ele falou, você vai contar seu testemunho lá, você vai pregar a palavra para eles. A bispa Priscila estava no ônibus. E é ali que eu conheci ela, dentro do ônibus. E foi um fato muito engraçado que a pastora Camila, que é minha irmã, estava comigo, junto com as duas filhas. E a gente sentou nos 4 primeiros bancos. Eu de um lado e ela do outro. Ela com uma missionária da Alemanha, conversando com a missionária da Alemanha. E eu ali e tal. De repente, Jesus falou assim pra mim, essa sua esposa é essa. Uau. É coisa de louco. Jesus falou pra mim, a sua esposa é essa. E de repente eu levanto e falo assim, moça, eu não te conheço. Mas eu te falei desse jeito, eu não te conheço. Uau. Mas meu Jesus está dizendo que você vai ser minha esposa. Olha só. Claro que no primeiro momento eu tomo um choque. Quem é esse doido que está falando que você é esposa dele? É bonitinho, mas vamos ver a história direito. Aí que a Gabriel falou, João, você vai chorar muito, você vai orar muito para Jesus falar comigo. Para mim ser sua esposa. Olha. Vai brincar com mulher de Deus, Vai né? brincar com mulher de Deus. Eu vou orar para confirmar. Só que no outro dia tinha um evangelismo, a gente mora na Zona Leste, em São Mateus, na Vida Mateu Bem, para moradores de rua, levar comida, evangelizar. E ela me convidou para ir. E a gente começou já a fazer esse evangelismo. E todo mundo da equipe da igreja dela, que estava lá, falando assim, rapaz, é diferente. Eu comecei a falar com todo mundo, com os usuários, comecei a falar com as pessoas. Orar por Você todos. conhecia esse mundo? É né? o mundo que eu vivi muito tempo. Então pra mim era tranquilo. Pra eles era novo. Pra mim foi fácil conversar com eles e tal, né? Aí ela já falou, não, agora tô tendo interesse, tô vendo que é homem de Deus. Olha E aí que- agora eu tenho que passar pra ela, né? Que aí é a parte que ela que... Foram 10 meses, né, amor? Sim. 10 meses, ele insistindo e eu correndo. Mas Dando quando querer. Deus tem um propósito, né, ele une os seus propósitos. Estamos aí, para a glória de Deus. Não, mas você tem que contar que Jesus fez com você, pra você poder me aceitar. Olha, essa história eu não sei, hein? Eu já conheço a história. Furo de reportagem aqui no podcast. Essa história eu não sei. Então, eu resisti muito, né, tipo, não queria. Mas aí Deus foi confirmando na terra, né, através dos vasos. Uma vez eu estava em Tapetininga, aí um servo de Deus falou que ainda aquele ano eu casava, aí eu comecei a rir no final daquela oração, ainda falei, moço, mas eu não tenho nem namorado, como que eu vou casar ainda esse ano? E uma outra pessoa chegou até a me chacoalhar sem nem me conhecer e falou, Isaac chegou! E você tá resistindo, Isaac. Isaac precisa de você. Olha. E eu continuando resistindo, né, amor? Mas aí aconteceu um reboliço. Eu era do departamento de missões de uma igreja. Era secretária desse departamento. E aconteceu um reboliço que eu desestabilizei. Cheguei a ficar até de cama, assim, quase numa depressão. E foi aí que eu entendi o que precisava ser feito, né? E aí a gente começou a relacionar, né? Sim. E aí foi muito engraçado, porque Vocês abriram o Ministério Gaditas juntos? Sim. Já casados ou antes de Já casar? casado. Olha que Casado. legal. Porque são duas formas de fazer, Sim, né? sim. Ou você casa e depois você vai lutar, ou você fica construindo aquilo que Sim. vai ser o casamento. Vocês Mas já casaram rápido. O detalhe foi como que a gente casou, que quando eu fui conhecer os pais dela, eu já fui pra falar que eu tava namorando e já ficar noivo. Foi. Foram 1 mês namoro, já fiquei noivo. Com 2 meses a gente ficou noivo, com 4 meses eu casei. Mas passasse mais uma semana, Jesus ia fazer assim. Então foi Já namoro, falei com noivado. você, já falei com ela, agora E casa. foi do jeitinho que eu pedi pra Deus, porque eu falava assim, Senhor, o meu eu quero que me pegue pela mão e me leve pro altar. Eu esperei 13 anos no Senhor, estava fazendo obra, capelania, evangelismo na madrugada, só ali na presença do Senhor, e o meu estava lá na cadeia. Guardado. Eu falava assim, onde que Tava tem? guardado mesmo. Guardado mesmo. Parado, Senhor, que eu tô orando aqui no jejum, na oração e no monte. E aí chegou do jeitinho que eu pedi pra Deus. Um moço que me pegou pela mão e me levou pro altar. Uau, que lindo.
E o Ministério Gaditas é caracterizado pela libertação Sim. desde sempre. E essa história de cura, Eric? Cura, esse chegou interessante. Porque hoje o Eric me manda vídeo de cura todo dia. Aí eu falei, Eric, esse vídeo eu já vi. Ele falou, não, esse aqui é o de ontem, esse vídeo é outro, que já teve alguém curado hoje. Sim. Mas Eric, é terça-feira, é quarta, é quinta, nem tem culto. As pessoas procuram ele. Sim. E hoje, o ministério deles é extremamente produtivo em cura divina. Extremamente produtivo. Cultos onde 100% dos doentes são curados. 100%. Como é que é isso? Como é que essa história... Eu brinco até assim, que eu desafio as pessoas. Eu falo assim, se você achar outra igreja que tem cura e libertação como essa, eu baixo a porta. No meu bairro. Eu falo lá, na nossa região, se tiver alguma igreja, você me fala assim, teve testemunho, domingo eu fui no culto, teve cura, teve libertação, eu brinco, eu baixo a porta da igreja e vou assistir culto lá, que eu quero aprender. Porque se está tendo em outras igrejas, porque eu sei o que eu sofri, o que eu lutei para mim aprender. E o quanto que a gente chorou e orou para Deus enviar pessoas para nos ensinar. Ontem foi aniversário dela, eu e a Jéssica estivemos lá na igreja para um culto de aniversário, com um bolo no meio do salão. O pessoal não sabia se olhava para o culto, se olhava para o bolo. E todo mundo foi curado. Todo mundo curado. É uma coisa assim que está caracterizando mesmo vocês. Isso. Como é que a mensagem bíblica de cura pode ser útil na vida de vocês? Nós conhecemos o João num treinamento da Escola do Avivamento. Nosso amigo apóstolo Ricardo Costa. Apóstolo Ricardo Costa. Hoje também a gente faz parte da equipe dele, dos treinamentos dele. E eu também, né? E o João também agora faz parte, Não, vou deixar aqui até um convite para vocês. Vocês têm que participar do treinamento 33 chaves, que é o mais básico. Você entra no treinamento do 33 chaves para entender, curar, e depois você tem que fazer o Unity 12, que é com o João, com o apóstolo Ricardo e com o nosso amigo pastor Roberto Polido. Polido. E convidados. Convidados. Roberto Polido foi meu entrevistado aqui na edição anterior. Passada, isso. Né? Você conhece ele, se não conhece, corre lá para assistir esse podcast. E ali o Ricardo apresentou o João como ministro de cura e tal. E ali eu olhei e falei assim, não vou encostar nesse rapaz aí, porque eu preciso aprender alguma coisa com ele. E ali eu estava na equipe, eu saí para fora, na hora que ele saiu, ele já ministrou em mim. Ali eu já recebi a primeira impartição, ali o passo a passo, como é que faz. Naquele momento mesmo, a gente já orou por alguém de alinhar a coluna, da perna crescer ali, coisa de minutos. Foi o João, já comecei a aprender. Aí o João falou, eu conversei com o João, tem como você ir na nossa igreja, fazer um treinamento, ensinar os obreiros, passou uma tarde com a gente, e ministrar um culto? O João falou, tamo junto. É importante explicar como isso funciona. Eu não quero jamais passar por uma igreja e deixar uma história. Quando aquela pessoa, quando o João Marcelo veio aqui, tudo aconteceu. Cada igreja tem seu líder, tem seu pastor. Sim. No caso do Gaditas, o casal. E é muito importante plantar a semente, mas deixar essa semente crescer lá dentro. Sim. O Eric conta uma história engraçada que é verdade. A gente orando pelos doentes, fiquei com vontade de ir no banheiro, fui para o banheiro, deixei o Eric lá. As curas continuaram acontecendo como estão acontecendo até hoje. É só uma semente plantada. Sim. O João, ele passou a tarde com a gente e ele tem uma forma de ensinar muito prática. Você não é só teoria, ele te ensina. Você ora assim, você põe a mão, você tem que tensionar, você tem que entender qual é o princípio. Você entender o princípio, você consegue executar. E a equipe da igreja, esse é um método legal de fazer, é um sistema que eu gosto. A equipe da igreja é treinada de tarde e já trabalha no culto da noite. À noite já trabalha. Aí à noite os membros da igreja trazem os doentes, né? Enfim, aí foi um culto que a gente teve 100%. 100%. As crianças curadas, porque o João tem um método de ensinar a cura e de ministrar a cura para as crianças, muito legal. E ali a gente ministrou as crianças e todas as crianças curadas. E criança, irmão, não tem como. Criança não mente. Se tiver com dor, se tiver com... ela vai falar, não, tio, tá doendo. Tio, tá doendo. E não. Todas as crianças, eu fui curado, foi muito legal. E a partir daquele dia que o João foi em dezembro na nossa igreja,
nós estamos agora em junho, faz 6 meses que é uma cura atrás da outra. É uma cura atrás da outra. E você vai evoluindo. Você vai aprendendo, você vai criando mais fé, como o João diz. Você vê uma coisinha assim, daqui a pouco você vê outra, e orar de olho aberto, porque aí a sua fé vai aumentando. E assim minha fé foi aumentando. Porque eu era um pastor somente de libertação, assim, de expulsar a capeta, né? E eu aprendi libertação realmente com o Ricardo, com o apóstolo Ricardo. O apóstolo Ricardo me ensinou a libertar pessoas. E com o João eu aprendi a ministrar cura. Porque assim, acontecia a cura no ministério, esporadicamente era raro. Porque Jesus, ele sentia a compaixão da pessoa, a gente ia lá orar pela fé ali e acabava acontecendo. É importante ter um método que funciona sempre. Com um método, é aí que eu vou entrar. Você orar de vez em quando, beleza. Mas quando você tem um método, você sabe como fazer. Você tem a confiança. Quando eu vou orar, eu já sei como eu vou fazer. Eu já consigo conduzir o doente até a fé, que a gente precisa, como o João brinca. Eu tenho 99, o doente precisa ter 1% de fé do doente. E aí a coisa acontece. A coisa vai acontecer. Porque não tem como você orar por cura se a pessoa não tem pelo menos 1%. Conta pra gente, Eric, algumas histórias. Tem aquela moça que sofreu acidente de caminhão. Sim. Conta algumas histórias. Isso é bem recente. Tem mais ou menos um mês atrás. Chegou uma moça na igreja segurando o braço. Ligaram pra mim, bispo, vou levar minha mãe e tal, tá legal. E ela segurando o braço. Ela sofreu um acidente de caminhão. O esposo morreu nesse acidente de caminhão. E o braço dela ficou preso nas ferragens do caminhão. Né? Então ela não conseguia mexer o braço com muitas dores. Deve ter esmagado os nervos dela, porque ficou preso na ferragem, né? E ali ela não tinha movimento, com muitas dores. O braço dela vinha atrofiado, assim. Sim, ela chegou segurando o braço. Velho, bateu, caiu, ninguém imaginava a gravidade do acidente que ela tinha passado. Ela deve ter caído, batido o braço, uma coisa, né? Acordou de mau jeito. Alguma coisa simples. E até brinco que quando eu chamei ela para orar, que ela veio, que eu orei, ministrei ela, né? Que ela levantou, o braço, tô curada. Aí eu já dei o microfone para ela, mas o que aconteceu? Você está curada? Mas e aí? E ela contou o testemunho. Quando ela contou o testemunho, João, eu confesso que se eu soubesse antes, ia me dar um frio na barriga. Ia dar um frio na barriga. Mas como eu brinco assim, mas como eu já aprendi o método da mensagem bíblica de cura, de orar pela pessoa, eu já tenho uma confiança. Não pode gastalhar no caminho. Não pode, ali você tem que ir. Mas isso é grave, o médico falou que não tem cura. Não tem isso. Como você segue ensina. Em frente com Jesus, importa que ele sabe. Às vezes até é bom a gente não saber. É bom, é melhor. É melhor você não saber. Mas uma vez mesma coisa, a moça chegou na igreja com uma dor nas costas e a coluna dela desentortou, ela saiu sem dor. Depois eu fui saber que ela estava com a costela trincada, proibida de levantar da cama, fugiu da mãe, pulou a janela e se apresentou numa fila de oração como alguém que tinha dor nas costas. Voltou a fazer o exame, nem a trinca da costela estava lá, o osso estava inteiro, como se nada tivesse acontecido. Então você já pensou? Muito legal. Esse passo atrás que a gente dá na hora que vai orar por uma cura é um erro que a gente tem que combater. Sim, a gente não pode. Dor nas costas, tudo bem, já vi muitas vezes. Câncer, tudo bem, já vi muitas vezes. Aí uma doença X, ai que nome feio. Aí você dá aquela recuada, mas Jesus continua ali. Não, Jesus continua ali. Lembra, para ele tudo é uma unha encravada. Um toque dele muda qualquer coisa. Com certeza. E a gente não passa daquele burrinho que entra com ele nas costas, né? A gente não tem que pensar, a gente tem que ir. A gente lembrei agora, daquele culto, daquela mulher que estava com laudo na igreja. Tinha uma mulher com um laudo de um desvio muito grande na coluna, já estava até afastada, não conseguia mais trabalhar. E ali a gente fez a oração que a gente dobrou em cima do altar. O povo, a gente nem chegou a encostar no povo, a gente nem colocou a mão. O povo tudo lá, e ali quando ela levantou os braços e tal, e alinhou, aí quem que estava com alguma coisa grave? Faz o que você não faz. Não, ela baixou ali, ela falou assim, meu Deus. Tudo que ela não conseguia fazer tudo. de movimento, ela foi praticamente arrastada, o pessoal levando ela para a igreja. Pessoal, ela me fala comigo até hoje, ela sempre fala comigo. Ela sempre fala comigo porque, meu Deus, aquela noite mudou minha vida, mudou a minha história. E ela, até hoje, ela fala assim, nossa, aquele culto mudou minha vida. Aquele culto mudou minha vida. Porque ela não podia mais limpar a casa, não conseguia nem fazer comida direito, ela estava com a vida toda ali. Totalmente. Né? A cura, ela é especial por isso.
a gente vê, e a gente está até acostumado a ver, e acha bonito, e se emociona, porque é um contato mais direto com Deus, sem dúvida. Mas se a gente para pensar na vida da pessoa, você já imaginou que é você ir para uma igreja cego, desenganado, com dor, e 2 horas depois voltar para casa curado? Curado. É maravilhoso. Assim como a libertação, né? Sim, porque os dois caminham juntos. Assim, a gente tem feito muito essa experiência junto. Eu tenho gostado demais e tenho tido resultados muito impressionantes quando eu e o Eric vamos orar em dupla, vamos ministrar em dupla. Isso. É um aprendizado semelhante, é uma questão onde cada um puxa mais para um lado, mas equilibra direitinho no meio. Sim. A gente tem descoberto coisas que você vai acompanhar, tem novidade dele vindo por aí, sim. Né? Tem novidade para você aprender mais com ele, que está chegando aí. Não é final de entrevista ainda, Eric, mas o assunto entrou, vamos falar disso. Sim. A pessoa quer ter acesso a isso. Ela quer participar de um culto no Ministério Gaditas, ela quer ser ministrada por você. Uma visita. Ela quer. Como é que funciona? Além dos contatos pela internet, aqui na página, né, Ministério Gaditas e a tua própria página pessoal, como é que é o horário de culto? Como é que é o endereço? Como é que é? Os nossos cultos são quarta, sexta e domingo. Quarta e sexta são 19h30 o culto e domingo às 18h30. A nossa igreja fica localizada no Jardim Elizabeth, Rua Música da Boa Noite, número 110, Zona Leste de São Paulo, região de São Mateus. Se você quiser fazer uma visita para a gente, pode nos chamar no Instagram, ou até mesmo, se tiver um caso grave, que a pessoa não pode ir até a igreja, pode entrar em contato com a gente tenta ver na agenda para estar indo até você. A gente não tem isso, a gente vê o caso, tal, depende da situação. Se der para vir na igreja, não dá para ir na igreja, a gente vai entrar em contato, a gente dá um jeito de ir até a pessoa. Conforme papai providenciar, Deus enviando a provisão para a gente vai até você, porque tem muitos casos que não tem como mesmo, da pessoa ir até nós. A distância é muito grande. Eu mesmo uso muito na mensagem bíblica de cura a versão gravada em vídeo. Nós vamos até hoje, mais de 90% das pessoas curadas nunca viram a mim pessoalmente. Né? Mas pode chamar a gente a gente pode agendar fazer uma chamada de vídeo, uma oração, né? Uma chamada de vídeo no WhatsApp, pessoal ali, com a pessoa na casa. E a gente tem esse trabalho, porque eu tive ajuda, ninguém cresce sozinho, ninguém aprende nada sozinho. Eu aprendi com o João, aprendi com o apóstolo Ricardo, estou aprendendo também com o Roberto. Então, e todo o conhecimento que a gente está adquirindo, a nossa visão aqui é reino. A nossa visão é reino. Tem o meu ministério, tem o Ministério Gaditas, mas acima do Ministério Gaditas é o reino de Jesus. Acima do Ministério Gaditas é o reino. Eric, tem uma pergunta que chega aqui de uma amiga nossa, a Maiara. Sergipe. De Sergipe. A paz do Senhor, Maiara. A Maiara quer saber assim, qual é a situação mais difícil de libertação que você enfrentou no presídio? Situação difícil, eu imagino que é. Meu Deus. Não só pela questão de uma força maior, né, daquele inimigo, mas também do ambiente ao seu redor, né? Eu vou contar uma história bem interessante para você. Olha lá, Maiara, para você. A gente sabe que tem as cadeias, né? E a gente... Se tem uma rebelião na cadeia, todo mundo já ouviu falar da cadeia de Venceslau, né? Que é a tranca, que é onde então os maiores dessa facção. Tá todo mundo lá, né? E tem a tranca. E aconteceu uma situação na cadeia. Eu nunca morei, um negócio interessante, eu nunca morei em igreja dentro de cadeia. Eu falei, eu voltei aqui para pregar para eles, não para me ficar dentro de uma cela de igreja. Porque é o convívio, é o seu testemunho que vai mudar as pessoas. Não é só eu descer na hora do sol, que tem a hora que você desce lá para ficar no sol, para me falar, não. Era o meu dia a dia falando para eles. Meu As pessoas te vendo, como você reage às situações. Sim, porque eu estava numa cela que pessoas usavam drogas, pessoas fumavam, e eu estava ali. Eu era a luz no meio de toda a treva. E esse foi o propósito que Deus fez eu voltar para a cadeia. Para poder ganhar eles. Que Jesus falou para mim,
Deus falou comigo no monte, falou assim, você vai voltar para ganhar um príncipe. E eu fiquei 2 anos, João, tentando achar esse príncipe, eu queria ir embora. Vou cumprir minha missão. Vou cumprir minha missão e vou embora, mas não é da forma que a gente quer. E vocês já estavam casados. Já casados. E aí uma pendência do passado foi te levar para uma condenação. Sim. E vocês encararam isso como missão divina mesmo. Imagina para ela, com 8 meses de casada acontece isso. Uma pessoa que a vida inteira da igreja, a vida inteira ali certinha, casa com eles de facção, de bagunça, e de repente com 8 meses de casada, tá todo mundo lindo, a família dela não sabia de nada do meu passado. Olha. E ela chega em casa, meu marido está preso. Mas o que ele fez? Ele fez antes, não era ele. Aqui fez antes. Nova criatura, Outra todas criatura. as coisas ficaram para trás. E aí, João, aconteceu essa rebelião, situação na cadeia, fui para Venceslau. Chegou em Venceslau, nunca tinha orado ministração de libertação em distância. Eu sei orar pessoalmente. E dentro era um U, imagina um U, as celas, 400 celas, num U assim. Um corredor assim, com pátio no meio. Com pátio no meio. Tá. E de repente, os demônios pegavam os rapazes lá e começavam a falar que ele ia se matar. E o pessoal começou a gritar, e aí pastor, ora aí para ele, se ele morrer, quem morre é você. Se ele morrer, quem morre é você. Você não é pastor? Você vai ter que orar para libertar ele. Eles respeitam o pastor, mas eles exigem. Exigem. Por isso que eu falei, ou Deus te usa, ou você é envergonhado. Deus tem que te usar. Você chegou lá, é pastor, então tá bom, você é pastor mesmo. E ainda fala, sou pastor da rua. Nada contra aqueles que são levantados dentro da cadeia. Eu tenho 2 filhos na fé meu que foram levantados na cadeia. 2 pastores, que são e ainda são mesmo ministério que eu, de libertação. Eu ensinei eles, eles executam. São de libertação também. E aí, tinha que orar por esses rapazes, e orava e tal, e graças a Deus, todo mundo que eu orei, daqui a pouco alguém estava, tá tudo tranquilo. Pegava gilete, falando que ia se matar, que se cortava. Tem muitas histórias assim, olha, se não for curado, aí tem chegou, uma arma apontada para você. Depois dessa, a gente foi para uma cadeia de Balbinos. E quando você chega no presídio, você tem que ir pro, que a gente fala que é a triagem. Você fica numa cela para depois você descer pros raios. A gente ficou numa cela com 35 pessoas, uma cela muito pequena, muito calor. E os dois rapazes começaram a brigar e um manifestou lá dentro. E eu deitado nessa cela, a gente ficou na net, a gente fica só uns 15 dias. Aí depois eu fui descer para celas normais, né, pro convívio, pro raio. Aí o rapaz manifestou e eu dormindo. Aí manifestou, eu desci, eu expulsei e tal, voltei a deitar na pedra lá, que é a cama que a gente dorme, deitei. De repente esse cara começou a dar soco no chapão, que é a porta. Soco no chapão, soco. E o cara era tipo forte, igual você, o cara era grandão, forte, dando soco no chapão. Veio um monte de funcionário correndo no chapão, ó, nós vamos entrar e vamos quebrar vocês. Vocês estão fazendo bagunça, dando trabalho, vamos descer o couro de vocês aí. Nossa. Aí eu peguei e falei assim, ô senhor, dá licença aqui, senhor. Esse rapaz, ele não está surtado, é demônio. Os polícia olhou lá para dentro, isso aí é demônio? Aí eu pensei, quer ver se é demônio? Em nome de Jesus, na autoridade, de joelhos e mão para trás. O cara caiu, e o cara grandão, e eu deitado, eu aqui, ó. Eu já tinha passado pela experiência de orar pelos caras lá na sala longe. Agora tá fácil. Mas não fácil, em nome de Jesus, de joelho. Ele caiu de joelho, João, correu todos os polícias, tinha uns 10. Saiu tudo correndo. Não sabia se tinha medo deles, do capeta ou de você. Ele não sabia o que eles faziam. Chamaram o chefe de plantão. Que aí tem o chefe, né? O chefe era evangélico. Ah, que sorte. Quando o chefe chega, né? Sorte não. Ele olha assim, aí eu falei assim, senhor é o chefe de plantão? Sim, então, seus funcionários querem entrar aqui dentro, quer quebrar na minha madeira? Só que é o seguinte, o cara tá endemoniado. E se entrar, que o senhor sabe que vai ser um estrago aqui, né? Vão apanhar pra caramba e não vai resolver. Eu não queria apanhar. Não queria apanhar. Aí ele falou assim, mas é demônio mesmo? Eu falei, em nome de Jesus, vai, de joelho. O cara lá pra cá, de joelho de novo e deitou. Com a mão pra trás e com as pernas pra cima. Eu falei, amarrado, tal. Aí ele ficou amarrado lá no chão. Aí o chefe falou assim, deixa o pastor resolver aí dentro. Vambora. Deixa o pastor resolver e foi embora. Até porque o pastor está no risco dele, quem está lá junto é ele. Né? Por que aconteceu? Por que o cara manifestava? E aí, o demônio, eu falei, por que você está voltando aqui toda hora? Porque eles estão brigando. Um espírito de confusão, de briga dentro da cela. Ele entrava e vinha fazer ruaço.
Toda vez ele entrava. Aí eu falei fiz o povo jejuar no outro dia. Falei, amanhã vocês vão fazer um jejum aí, do café até a hora do almoço, ninguém vai comer nada. Vamos fazer um jejum aqui, para ter comunhão aqui dentro. Para segurar, porque senão a gente não vai aguentar que todo dia ele manifesta aí. E não era esse lugar era pior, porque não era uma sala comum. Era bem mais apertado, não tinha ventilação, a gente passando mal, um perrengue que a gente passava ali. Eu falei, não tem como eu ficar fazendo muita coisa aqui não. Já está tentando sobreviver aqui dentro, nessa cela. Porque depois você desce pro convívio, você consegue ir pro sol, tomar um ar e aí... E o interessante é que aqui hoje, livre de tudo isso, sim, você ainda volta nas encrencas para ajudar essas pessoas, né? João, vou contar uma história para você muito legal. O ano passado a gente tinha um membro da igreja, também ex dessa facção, e infelizmente ele, viciado ainda em crack, ele foi e ficou dentro da favela, ficou acampado na biqueira, que a gente fala, ficou lá dentro de um barraco usando droga. Saiu ela e um outro obreiro da igreja, meia-noite, vamos resgatar ele. É uma ovelha, vamos resgatar a ovelha perdida. Deixamos as 99 em casa quietinha. Pastor na Bíblia é isso, né? Isso. Deixamos lá as 99, vamos atrás dele. Quando a gente vai atrás dele, João, ficou de louco. Nós entrando dentro da família. E não era um negócio sério mesmo, de madrugada, não queria nem que ela entrasse comigo. Não vou deixar meu marido, não, vou junto. Que é a esposa guerreira, vou junto com ele. Pra mim, normal. Pro membro da igreja também era normal, porque ele também já tinha sido assaltante e tal. Pra ele também era tranquilo vai entrar comigo. Por isso que eu chamei ele. Vamos nós dois, que a gente sabe como é que conduz. Nós entramos, procuramos, e mostra a foto para um, mostra a foto pro outro dele. Ninguém queria falar onde estava. Na hora que a gente chegou na lojinha, onde é lá que fica vendendo as drogas, eles olham pra gente, vê uma luz e armado sai correndo. Uau. O natural era nós correr. Claro, quando aí vê os caras, quem tão armado, nós tinha que dar o pé. Não, a gente falou, vambora. Eu sabia que Jesus estava comigo. Eu falei, eu sei que Jesus está com a gente. A gente vai entrar nessa missão para resgatar uma vida. Jesus, a gente não está aqui porque a gente quer... Coberto pelo sangue. O sangue de Jesus está com a gente. A gente não está aqui por qualquer outro motivo. A gente está aqui por causa de uma vida. Então a confiança total em Jesus. Confiança. Aí eles viram a luz e correram. Olha só. Daqui a pouco eu estou gritando, eu sou pastor e tal, eu vim aqui falar com vocês. Aí eles me acalmaram o coração e voltaram a conversar com a gente. Isso foi recente. Aí eu perguntei, por que vocês correram? Não, a gente viu uma luz. A gente viu, não era vocês, a gente viu a luz e a gente correu. Olha só. E os traficantes falando pra gente que viram uma luz. Aí acabei evangelizando eles, falando que eu era daquela vida e tudo, foi os dois propósitos. Até que eles falaram pra gente aonde estava o rapaz. A gente foi lá, resgatou ele, trouxemos ele para casa, levamos para minha casa. Olha só. Levei para minha casa, damos banho nele, cuidamos dele, tudo certinho, né? E pastor é isso. Tanto pastor na cura quanto na libertação, a gente tem que lutar pela ovelha. Lutar pela ovelha. Mas é aquele que a gente fala, eu só posso ajudar quem quer ajuda. A gente só pode orar por cura para quem a cura é a mesma coisa. Você acredita, você crê, eu posso te ajudar. Se você não crê, se você não aceita, a gente não pode obrigar. E eu aprendi isso muito com você. Porque eu tentava insistir. Eu tentava empurrar a cura goela abaixo, libertação goela abaixo. E Deus respeita o livre-arbítrio. Quem é a gente para não respeitar? O caso do meu pai, que eu te pedi sua ajuda. Meu pai não quis. Tinha tudo para ser curado. Meu pai falou, eu não quero. Eu quero partir. Para mim foi difícil. Depois que eu conheci o João... Mas ele teve um momento de alívio. Eu lembro que a gente orou à distância. Sim. Eu estava dirigindo o carro, passei direto na rua que eu ia, porque foi aquela coisa, o carro começou a esquentar e teve todos os sinais. E ele não quis, e aí é assim que funciona. Né? Ele ouviu, mas ele morreu em paz. Isso, nós como pastores, como evangelista de cura, a gente sabe, ele fez a decisão dele, mas ele morreu em paz. Morreu salvo. A oração por cura não torna a pessoa imortal. Mas a gente acredita no que está escrito em João 10:10. O ladrão veio roubar, matar e destruir. E Jesus fala, e eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Para isso se manifestou o Filho de Deus, né? Para desfazer as obras do diabo. Isso. E quando a gente fala obra do diabo, você pode pensar assim, doença é obra do diabo. Então o diabo vai lá e coloca uma doença. Imagina uma situação assim. Por ganância,
Um empresário joga sujeira no rio. 10 quilômetros para frente, uma criança bebe dessa água e fica doente. Sim. Quem fez essa doença? O bem ou o mal? Mal. O mal, através da ganância, através de um mau livre-arbítrio, né, mal utilizado, mas é o mal que faz isso. Sim. E o nosso trabalho é desfazer isso. Com certeza. Quando a pessoa recusa, é difícil, porque o próprio Deus respeita o livre-arbítrio. Sim. O bem e o mal existem para que você tenha o livre-arbítrio. Com Se certeza. só existisse o bem, tem gente que fala, vocês são marionetes na mão de Deus. O contrário. Deus coloca o bem e o mal justamente para que a gente possa escolher. E a gente está lá para quem escolhe o bem e ainda dá uma tentada para resgatar o que escolhe o mal, para ver se muda de ideia, né? Em Isaías ele nos disse que ele nos levantou para resgatar os cativos e oprimidos. Sim. A gente tem que resgatar os cativos e E no oprimidos. seu caso, isso é ao pé da letra. Esse é o pé da letra. Cativo mesmo, preso na cadeia. Uma dentro visão crime. do meu ministério é aquele que ninguém. Por quem é Gaditas? Por que muita gente fala assim, não, mas que ministério O Gaditas? que é Gaditas? O que é? É Eu uma não pergunta sei. que eu sempre falo, eu ministro Eu na não igreja e ensino pessoas. Gaditas é o quê? São uns guerreiros. Davi, todo mundo conhece Davi, né, na Bíblia. Davi, fugindo de Saul, foi se esconder na caverna de Adulão. E ele foi se esconder na caverna de Adulão, Davi se escondeu na caverna de Adulão. E quando ele entra nessa caverna, ele acha mais ou menos uns 400 homens dentro dessa caverna. E o que era essa caverna? Um esconderijo dos excluídos, desanimados, desgostosos de coração, acorde da sociedade que ninguém queria, a família não queria mais, se escondeu tudo naquela caverna. Davi entra lá, se faz como líder deles, mostra respeito, eles têm respeito por Davi, e ali se torna um grande exército de Deus. E esse grande exército, de repente, se junta também os gaditas, que eram 33 homens, que o menor vale por 1000, e o maior... Não, o menor vale por 100, e o maior vale por 1000. Uau. Então, a visão gadita é o quê? Levantar um exército de que ninguém acredita. Ninguém acredita em você, eu acredito em você. Você está excluído, você está endividado, você está nas drogas. O Ministério Gadita nasceu para resgatar essas pessoas e levantar como homens de Deus. Você quer a encrenca. Eu quero encrenca. Não, A é o meu a ministério. pessoa que quer ir para a igreja só para ter uma atividade, para uma vida social, não é gadita. Não, não é gadita. Gadita é aquele que tem sangue nos olhos para Quanto resgatar a mais vida. perdido, melhor. A gente tem que ter sede. Para ser um gadita, você tem que ter sede por vidas. Você tem que ter amor pelo excluído. Não é amor pelo bonitinho. É amor por aqueles que Jesus ele andava no meio dos leprosos, dos doentes, daquilo que a sociedade a gente não está rejeitando. Jesus estava ali. Você só via Jesus antes, você não via ele no meio dos fariseus, dos bonitinhos. Você via ele com as pessoas mais necessitadas. Essa é a visão gadita. Resgatar. Você quer ser uma pessoa que quer resgatar, que quer aprender para ajudar pessoas, quer libertar pessoas. Na tua família tem alguém com caso de precisa de ajuda? Vem com a gente. Você vai aprender, porque a minha visão é reino. E o reino, então, a gente só não faz mais por causa de recursos. Você foi na nossa igreja é dentro de uma comunidade. O Ministério Gadita nasceu... Super gostoso. Né? O ambiente, as pessoas. A gente fala assim, né, de uma forma não bíblica, o Sim. clima do lugar. O clima do lugar. Super gostoso. Um lugar que, tipo, pessoas que, tipo, eu falo assim, se a pessoa fala, não, mas eu quero fama, não é lugar. Ali é um lugar para você cuidar de pessoas. Se você quer fama, não é o lugar das igrejas gaditas. Eu era de um ministério muito grande. Né? Eu era do ministério que todo mundo sonha sentar naquele altar. E eu e ela olhavam para a cara do outro, o que nós estamos fazendo aqui? Não tá, Quando? né, essa aí da missão, né? O que a gente está fazendo aqui? A gente ministrava a libertação na igreja, a gente fazia tudo, só que assim, a gente não tinha respaldo do ministério para fazer isso. Quando eu tinha alguém mais simples, quando tinha alguém que precisava de ajuda, eu ia aqui. Infelizmente no E evangelho por que tem não isso. isso virar um ministério, né? Não é? Falei, vamos, né? Agora você está entendendo, porque depois de pouquíssimas etapas de treinamento, que eu tive a honra de passar para o Eric nessa parte específica de cura, porque que acontece cura no Gaditas todo dia, né? Agora você consegue entender, quando a gente fala que o dom de curar é o amor pelo doente, o amor pelo perdido, qual é o tamanho do dom de curar do Ministério Gaditas, do Eric e da Priscila? É desse tamanho aí.
a gente precisa passar por essa história difícil que você passou para conhecer Jesus e amar dessa forma o perdido. Não precisa. É que a gente é teimoso e usa nosso livre-arbítrio sempre da forma errada. Sim. Mas assim como aquele GPS que recalcula a rota, Sim, definiu quando certinho. você se perde, Verdade. nenhum de nós aqui está na rota original É. que papai traçou lá no nosso nascimento. Sim. Mas 200 recálculos de rota depois, eu posso dizer isso de mim e posso dizer isso de você. A gente está de volta ao caminho. Hoje, nosso ministério, nossa vida está alinhado com o propósito do Pai. Tá alinhado. Hoje sim. Hoje está alinhado. E eu devo... O Ministério Gradito vai fazer 2 anos agora, no mês que vem. Até convido vocês, a gente vai estar postando. Olha, aniversário do Aniversário, Ministério. 2 anos do Ministério. Vai ter bolo gostoso no aniversário da Bruna. Vai ter bolo. O bolo da Bispa era uma coisa assim. Né? Maravilhosa, Diaconisa Maria. Ó, obrigado, Diaconisa Maria, pelo bolo, Parabéns. Maria, uma benção. O João, irmãos, o João vai estar lá. Ó, você não pode perder o aniversário do Ministério Gradito. O João vai estar lá ministrando. O apóstolo Ricardo, que hoje é o meu mentor, meu pai na fé, que está me ensinando muito. Irmãos, eu falo que eu evoluí muito após o Ricardo. Eu sabia expulsar capeta. Quem estava na igreja ontem viu a palavra que ele levou. Não, ontem o Ricardo trouxe uma palavra que meu sogro não é crente, meu sogro não é servo de Deus. Ele chorou, ele se emocionou. Mas desse jeito aí palavra, eu quero, né? É, da palavra tocou ele. As pessoas, minha mãe falou, gente, pegou a palavra que o apóstolo lançou sobre a igreja, transformou as pessoas. No final entra o João, orando por cura também. E assim, o João, gente, eu posso falar que hoje eu sou amigo dele, às vezes eu tenho muito isso, que o João é intocável, não tem como. Ele é humilde, simples, a gente brinca pra caramba, né? E eu falei assim, ó, quem quiser usar uma cura específica, tal, o apóstolo orou também por cura com algumas pessoas, mas o João, ele é o tete-a-tete, acho que pessoalmente. O apóstolo é cura em massa, ele ministra cura em massa. Mas e o Eric é os dois. Eu sou os... irmãos, eu sou os dois, eu aprendi os 2 métodos. Eu vou te falar em público o que eu estou te falando. Sim. O meu objetivo é não ser só a pessoa que ora e o milagre acontece. É ser quem mostra o caminho para você. E você que está ouvindo mesmo, orar e o milagre acontece. O Eric é o primeiro. Sim. Não é mais meu aluno, mas foi, Sim. né, no momento em que leu meu livro e fez Sim. os cursos. Hoje não é mais meu aluno, mas é o primeiro que já está me superando ali. E é muito legal entender isso, porque o ambiente em que Sim, vocês se colocaram, Sim. a gente está gravando isso na minha casa. Ninguém bate na minha porta doente. Sim. Mas na tua minha porta bate. é 10 por dia. Bate. É toda hora Então, de pedir ajuda. rapidamente, essa questão de aprender e colocar em prática, Roberto Polido nos ensinou uma forma de... Método BIB? o método MIB para rastreamento da causa de doenças. Ele ensinou de tarde, à noite a gente aplicou numa pessoa, a pessoa foi curada. A pessoa foi curada. Então essa ousadia, eu tive quando eu comecei. Eu não sei qual é o cenário que você tem que enfrentar para ter, o Eric não tem escolha. Não, ali eu tenho que... Porque quando um líder do crime fala assim, ó, se não for curado, você não é pastor nada e quem vai morrer é você, ou ele põe em prática. Dessa claro maneira. Hoje não é mais essa a realidade, mas a escola foi essa. Mas o ambiente que a minha igreja está é esse. É esse, né? É dentro de uma comunidade. É esse. Então ali sempre vem pessoas que estão envolvidas no crime, porque, irmão, a gente não faz exceção. Hoje ele pode estar, Jesus, ele pode ter encontro. Você até escolhe, né? Você escolhe o pior. Eu escolho o pior, não pode vir. Eu desafio, irmão. Eric, a gente tem um limite de tempo aqui da rede social, mas antes que eu peça para você orar pelas pessoas, em 2 minutos, me conta, vocês dois, os planos de vocês para o futuro. Sim. Qual a tua visão, para onde o Ministério Gaditas vai, para onde vocês vão? E como que essa pessoa que está assistindo, que se interessou, pode participar desse futuro? Nos ajudar. Irmãos, o Ministério, para que a gente possa crescer, a gente precisa de recursos. A gente está dentro de uma comunidade realmente, que as pessoas precisam de ajuda em tudo, em todas as áreas da vida das pessoas.
não só libertação, cura, mas também alimentos, é uma comunidade. E o nosso projeto ali é ajudar. E se você puder nos ajudar com recursos financeiros, porque não tem como. A gente precisa de recursos para poder comprar uma cesta básica, para poder fazer algum projeto ali na comunidade. Ou com os produtos, né? Às vezes a pessoa tem uma empresa, eu produzo leite. X caixas de leite. A gente está precisando de ajuda de leite, de fralda, porque tem muita criança, alimento, qualquer tipo de alimento que você fala, eu quero doar uma cesta básica para o Ministério Gaditos. Você pode doar, a gente vai buscar, a gente dá um jeitinho. E eu já participei de situações assim, às vezes para você falar de Jesus para quem está com fome, a pessoa te ouve depois de comer. Sim. Tem uma regra no Evangelho. Sim. Você faz ou você envia. Sim. Ou você é desobediente a Jesus. Se você não pode fazer. Se você faz, e aí a minha admiração está somada com a de vocês pelo trabalho deles, você faz. Se você não faz, você envia. Você torna possível aquele que faz. Porque ajuda. Olha, você vai visitar uma família para falar de Jesus. Se a família está com fome, você vai levar aqui um pacote com 4 pães franceses, que custou R$5 na padaria. Sim. Você leva o pão, se eu paguei o pão, eu estou te enviando, a gente está junto no Evangelho. Se você não faz e nem envia, quando Jesus fala ide e pregai o Evangelho a toda criatura, você está dizendo não? E quando ele diz, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E quando é? Quando Jesus, quando o senhor teve fome, que eu não lembro disso? Sim. Quando você fez isso para o seu menor irmãozinho, sim, você fez para mim. E a nossa visão é crescer nesse nível. A nossa visão é ter as igrejas nas comunidades, enviar pessoas, preparar pastores, pessoas assim como o João hoje está nos ajudando, nos ensinando, preparar pessoas para expandir isso. E essa é a visão do Ministério Gaditos, ajudar o necessitado realmente, as pessoas que precisam. Então, muita gente não tem coragem de entrar dentro de uma comunidade como nós estamos. Então podem enviar. Envia aquele que tem. Envia aquele que tem coragem. A gente é como se fosse eu não tenho esse ministério. Meu ministério é hospital. Sim. Dentro de um ambiente de crime, eu não digo assim que eu tenho medo, porque Jesus não, claro, eu não sei agir, para que eu vou lá? Vou lá trabalhar. Eu prefiro que, se eu tenho X para ajudar, que o Eric leve esse X, porque é a especialidade dele. Sim. Assim como muita gente, a partir de comprar nossos livros e frequentar nossos cursos, me envia para hospitais, porque é uma pessoa que tem medo de sangue, não entra no UTI, tem medo de pegar Covid. Eu não tenho. Deixa eu deixar esse detalhe. O livro, irmãos, a gente não falou do livro. Antes do João vir até o ministério, eu já tinha lido o livro. Então eu já tinha pegado muita 33 coisa. chaves para ativar o dom de cura na sua vida. Eu li o livro, entendi, mas a partir eu tinha o conhecimento, mas não tinha prática. Eu li o livro, o João veio, nos ministrou, nos ensinou, por isso eu deixo para você participar dos cursos da Escola do Avivamento, que o João agora faz parte. O apóstolo Ricardo Costa, você tem que seguir, você tem que ficar atento. Vai ter vários cursos, vários treinamentos, o João sempre está lá com a gente, e tem esse curso, e o Unity 12 também, que vai mudar a tua vida. Um fim de semana inteiro junto com a gente, Priscila, Ricardo Costa e convidados, um fim de semana inteiro, dia, noite, madrugada, falando, orando, ensinando, aprendendo. Eric, a gente está no limite do tempo. Sim, vamos. Faz a tua oração. A minha oração. Pela pessoa que está nos vendo hoje, Sim. por um familiar enfermo, por um familiar que precisa de libertação. Não existe distância em oração. Você pode ver esse vídeo 20 anos depois desse dia em que a gente está gravando. Se você crê, através da sua fé e da nossa, para Deus não tem tempo, não tem distância. Você pode receber na oração do Eric. Eu estou aqui em concordância com você. Nós vamos assim, você vai ligar a tua fé com a minha. Se você tem uma foto, eu sempre gosto de fazer assim, tem uma foto, tem alguma coisa da pessoa, uma peça de roupa, se você quiser pegar essa peça, pegar essa foto dessa pessoa, agora nesse momento, você pega e liga o teu pensamento na pessoa que você precisa. Ela precisa de uma cura, ela precisa de uma libertação. Meu filho é viciado em drogas, meu esposo está viciado no álcool, meu filho está ali perdido. Pensa, liga o teu pensamento nele.
Porque através de você que está vendo esse vídeo, que você está conosco, unido nesta oração, o Senhor vai tocar ele aonde ele estiver. E depois eu creio, tenho certeza que eu e o João vamos ter testemunho de pessoas que falam, após aquela oração, meu filho foi tocado, foi uma bênção. Então, nós vamos orar agora e o Senhor vai tocar a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti, estamos aqui em concordância, junto com o Bispo João, com a Bispa Priscila, com a Jéssica aqui também, nessa casa, unidos com a nossa fé, e unido à fé do meu irmão, da minha irmã, que está aí do outro lado. E eu creio, Senhor, que em nome de Jesus, todo mal, todo espírito maligno que tenha cometido a mente dessa pessoa, que esteja radiando essa pessoa, que está tirando os espíritos noturnos que tiram o sono, espírito que coloca os vícios, espírito que faz casamentos ser desfeitos, nós te repreendemos em nome de Jesus. Aonde você estiver agindo, na vida da pessoa, na casa da pessoa, no trabalho também, nós apresentamos o trabalho de cada um deles, ó Pai. Você que tem uma loja, você que é um empresário, está passando por uma luta financeira terrível. Nós estamos aqui orando, repreendendo, ó Pai, toda ação do inimigo na tua vida, toda maldição hereditária que possa ter vindo de geração em geração. Nós quebramos agora, em nome de Jesus. Senhor, visita agora também esta enfermidade, Pai. Ele está indo no médico, faz exame, não consegue achar, Pai, a causa da doença, não consegue achar, Pai, o motivo dessa dor. Nós damos uma ordem em nome de Jesus, que esse mal que está gerando essa enfermidade caia por terra. E agora neste momento, nós vamos agradecer. Nós vamos agradecer, Jesus, porque você já foi curado. Agradece agora, coloca, você que está com uma dor, coloca a mão no local. Ah, eu estou com dor de cabeça, estou com dor na barriga, estou com dor no coração, eu não sei, na tua perna, está com nódulo, coloca a tua mão. E nós vamos dizer assim, ó, porque a tua mão, Jesus vai colocar a mão em cima da tua agora. Nesse momento que você coloca a tua mão no local dessa enfermidade, a mão de Jesus vai estar sobre a tua, porque nós temos que entender, Jesus já levou há 2000 anos atrás a minha e a tua enfermidade, todas as dores, não tem dor pequena, dor grande, não importa qual for a enfermidade, Ele já levou na cruz por você. Então nós vamos agradecer e essa cura vai acontecer agora na tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, por cada pessoa, Senhor, que está sendo tocada agora. Obrigado, Jesus. Pai, por essa pessoa que está com dor no pescoço, por essas pessoas, ó Pai, que estão com dor no coração, ó Pai, está batendo fraco. Pai, pessoas que estão com as pernas inchadas, ó Pai. Pessoas, ó Pai, que estão com dores do alto da cabeça à planta do pé. Eu não sei, mas Tu sabes, ó Pai. Tu és Deus de perto, Tu és Deus de longe, ó Pai. Em nome de Jesus, toca, ó Pai, a cada pessoa agora. Senhor, toca, Pai, essas pessoas que estão com hemorragia, Pai. Pessoas que estão com um problema nos órgãos. Pai, pode ser um câncer, pode ser uma infecção. Senhor, os médicos não acharam, mas Tu és, ó Pai, Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Em nome de Jesus, nós cremos e Te agradecemos por essa cura, Pai, por essa restauração. E também eu ministro o fortalecimento espiritual. Essa pessoa que está sem fé, não consegue mais ir para a igreja, desanimou, não acredita mais em Jesus, o que o Teu Espírito Santo flua sobre ela, e que a Tua gota de sangue corra sobre as veias dessa pessoa, e que haja um renovo espiritual sobre cada um daqueles que estão assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Aqueles que estão ao vivo e aqueles que vão assistir ainda esse vídeo, sejam tocados pelo poder do nome de Jesus. Amém. Eric, o papai teve uma brilhante ideia quando resolveu criar você. Obrigado por ter vindo. Priscila, é uma honra apertar a mão de uma mulher de Deus de verdade. Amém. Deus abençoe. Gente, continua com a gente, segue o Eric, segue o Ministério Gaditos. E até a próxima edição. O Eric vai passar muito por esse podcast, porque Sim. Eric e Priscila são vozes da cura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito legal, Eric. Muito legal. Dando pedra na perna agora. Jesus! Nós estamos tudo pendurados aqui para ficar